Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Efésios 6, verso 12, versículo esse que diz o seguinte: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra a potestade, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Amém, cenáculo? Amém. Leia você em voz alta. Pode se assentar, Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Preste atenção. Há quem diga que esse nome Satanás e outros que a Bíblia também dá, não se refere a uma pessoa, mas uma ficção e uma criação de religiosos fanáticos. Mas a Bíblia discorda, porque toda a doutrina bíblica, inserida nesse livro sagrado, que nós conhecemos por escritura de Deus, trata sobre o tema e dá doutrina, explicações importantíssimas para esta igreja, para o crente que tem boas intenções com Cristo. Há uma luta espiritual que envolve essas entidades, todas estas estão empenhadas em impedir que o que nós estamos querendo fazer com Cristo aqui não aconteça. E Paulo aqui mesmo, aqui em Efésios 6, do verso 10 ao verso 24, ele faz um apelo importantíssimo à igreja, de que ela se revista de Cristo, para ser vencedora diante de todos os embates espirituais que ela for ter contra esse inimigo de Deus, inimigo de Jesus, inimigo do Evangelho, inimigo da igreja, por qual a Bíblia dá um nome por diabo, Satanás, seja como for. Irmãos, mas também há aqueles que acreditam que essa entidade, essa pessoa espiritual exista, mas infelizmente não agem correspondentes a ele como a Bíblia manda. E é um dos pontos que o pastor eu vou tratar aqui hoje com vocês, a pedido do meu Senhor, logicamente, sobre essas crendices que envolvem o movimento evangélico em relação a Satanás, ao ponto de que o diabo se torne a pessoa mais importante, mais pregada, mais falada do que Cristo na sua própria igreja. Eu contesto essa preocupação em relação ao diabo porque a Bíblia fala mais do Salvador, mais sobre Jesus do que o próprio diabo. Mais do bem, da salvação que Deus tenta fazer com o pecador do que o mal e a destruição que o diabo imperou e representou em toda a história da humanidade. Eu não quero acreditar aqui nessa noite que eu estou reunido aqui com vocês debaixo da dispensação dessa fé em Cristo, para jogar holofotes para o diabo agora, a nível de que eu e você aqui nos preocupemos com o que ele está fazendo. Até porque o que ele está fazendo não é novidade. Ok? Mas nós sabemos que existem segmentos dentro do movimento evangélico que, infelizmente, eles trabalham para a popularidade do diabo e se empenham para que as pessoas trabalhem espiritualmente em torno daquilo que ele faz, em torno daquilo que ele pode fazer, em torno daquilo que ele está fazendo. Bom,
Meu primeiro propósito com você é dizer aqui sobre o domínio de Satanás, o que a Bíblia fala sobre isso. E vou adiantar essa igreja aqui que existem 3 aspectos que o diabo domina porque eles existem, tá? Primeiro, a ignorância espiritual. É uma coisa importantíssima que a Bíblia comunica, que ela tenta avisar o povo. Ignorância espiritual é uma porta aberta para o diabo dominar. O mal sedutor. Por que não mal, pastor? Só a maldade, o mal. Por que mal sedutor? Porque o empenho dele é tornar o pecado uma coisa atrativa para mim e para você, e é lá que ele nos mata. Então o pecado, o mal, a maldade sempre vai ser uma porta de entrada para ele, segundo também a palavra de Deus. Ele domina por intermédio disso também. E a questão da irresponsabilidade do homem, a ingenuidade de querer achar que o mal não é tão mal assim, que o pecado não é tão ruim assim, e na hora que ele tem que ser esperto, ele é ingênuo, porque é irresponsável, principalmente com as coisas que Deus comunica. Então, irresponsabilidade, o pecado e a ignorância. 3 aspectos que o diabo, se ele tiver, ele vai entrar, ele vai dominar. Então, pastor, eu vou falar algumas coisas importantes para a introdução do que eu vou pregar aqui nessa noite aqui. Preste atenção. Você não precisa abrir a tua Bíblia enquanto eu falar aqui. Só abre a hora que eu te pedir. Mas preste atenção em cada ponto que eu vou falar, porque é importantíssimo para nós entendermos aqui quem é Ele e até onde Ele pode chegar nas nossas vidas. Tá? Bom, segundo o texto de 1 Timóteo 2,14, irmãos, o mundo caiu sob o poder de Satanás e os seus anjos desde o momento em que o homem pecou. É a primeira informação que nós temos acerca dessa entidade, dessa maldade, desse principado, dessa potestade, seja como for. Amém? Essas legiões, esses poderes satânicos, amém? Da qual a Bíblia está tratando aqui nessa noite. Eles imperam, eles reinam sobre alguns aspectos do homem, desde o momento em que a penalidade sobre o pecado foi dada por Deus. Você vai lá em Gênesis, na queda do homem, você vai conhecer isso. Segundo o texto de João 12, 31, 16, 11 e 2 Coríntios 4, 4 também, o mundo é o seu príncipe, aliás, o diabo é príncipe do mundo e Deus do mundo, segundo esses textos também. E o mundo está sob o seu poder, segundo 1 João 5, 19. O mundo que eu me refiro, e que a Bíblia também se refere, é o sistema, são os governos, é tudo que está funcionando lá fora agora. Está sob o seu domínio, sob o seu poder, ele é príncipe e Deus disso tudo. Por quê? Desde o momento em que o homem caiu, a penalidade de Deus para o pecado foi de que o reinado do diabo fosse o mundo. Anotou? Circulam pelo ar, segundo Efésios 2:2 e Efésios 6:12. Passeiam, vivem, agem na terra com poder, segundo esse texto que eu te dei. A esfera da atividade do diabo são os ímpios, são os que pecam, e a Bíblia deixa bem claro. Atos 16:16, Atos 26:18, Efésios 23, Efésios 6:12, Colossenses 1:3. A Bíblia é categórica. Este poder satânico, esta pessoa maligna, esta entidade, o diabo, Satanás, reina no mundo, impera sobre o mundo, é príncipe dele, é Deus desse século, é Deus dos homens que moram lá, porque são ímpios, porque são transgressores, porque pecam como ele pecou. Quando Cristo apareceu na terra, o diabo reuniu uma batalha contra ele, e a Bíblia também faz questão de dizer isso. E quem que ele usou? Para reunir uma batalha contra o próprio Salvador, o próprio povo de Deus. Exerceu influência e trabalhou nos judeus. João 8:44. Tentou Jesus. Marcos 4, do versículo 1 ao versículo 11. Isso quer dizer que o diabo também estava lá para tentar derrubar o Filho de Deus. Enviou os espíritos imundos para entrar em Judas e influenciou Pedro
a negá-lo. Segundo Lucas 22:3, João 6:70, João 13:2 e 27. E assim por diante. Quem testifica diz amém. É isso mesmo que o pastor está falando aqui? Então até aqui o diabo está presente ou não? Está ou não está? Está presente. Existe, e a Bíblia é categórica em dizer. E está em presente, em atividade, inclusive no cenário da salvação, que nos favorece, do qual trabalhou, tentou, fez de tudo para comprometer em nosso Senhor Jesus, mas não conseguiu. Jesus o venceu, em Lucas 11:22 e Lucas 10:18, o castigou, segundo João 14:30, João 12:31, João 16:11, Colossenses 2:15, Hebreus 2:14, 1 João 3:8, tirou-o da esfera da igreja, de seu domínio, ou seja, depois que Jesus venceu e castigou e o condenou, ele não tem poder sobre a igreja que Jesus constituiu, segundo o texto de Atos 26:18, Colossenses 1:13, 1 João 2:13 e 1 João 4:4, ou seja, depois que Jesus venceu, o castigou, o expôs à vergonha, nesse terreno que Jesus reina, diferente do mundo, nesse terreno que Jesus opera, chamado igreja fiel, crente fiel, o diabo não pode nada lá. Mas a Bíblia também diz para mim, para você, mas mesmo assim ele continuou operando em alguns dentro da igreja, por intermédio de falsos obreiros, de falsos líderes, por intermédio de falsos cristãos. E a história também diz isso, que mesmo Jesus, ele vencendo e expondo a vergonha, tirando dele o domínio sobre aqueles que queiram crer nele, em Jesus. Mesmo assim o diabo ainda encontrou brecha para operar dentro da igreja por intermédio de pessoas que não eram leais e fiéis a Cristo. E a história também ensina isso. Mesmo assim, continua tentando e batalhando contra os crentes. Lucas 22:31, 2 Coríntios 12, versículo 7, e 1 Tessalonicenses 2:18. Tenta fazer com que caiam da fé. 1 Coríntios 7:5, 2 Coríntios 2:11, 1 Pedro 5:8 e 1 Tessalonicenses 3:5. De forma que a igreja é chamada para lutar contra ele. Você leu o texto aí, Efésios 6:12, Mateus 6:13, Romanos 16:20 e 1 Pedro 5:9, Tiago 4:7. Em algum tempo do fim levantará o seu reino entre os ímpios, por intermédio de um filho parecido com ele, Apocalipse 13. Mas será julgado por Cristo e lançado com os seus anjos no fogo definitivo, no fogo eterno, com aqueles que pecaram com ele também. E me refiro a homens. 2 Tessalonicenses 2:8, 1 Coríntios 15:24, Apocalipse 20:10. Então, além da Bíblia confirmar sua origem, sua existência, sua atividade, sua posição na raça humana, a Bíblia também faz questão de dizer o efeito de Cristo sobre tudo isso, o efeito da cruz sobre tudo isso relacionado a este poder chamado Satanás. Entende? Ele é uma definição da queda do homem. Ele é uma atividade espiritual consequente do pecado. Ele domina certas questões porque o pecado existe. O diabo é uma preocupação bíblica porque o pecado existe. O diabo é tratado aí porque o pecado, os erros humanos se relacionam com isso. Se você for investigar na palavra de Deus, você não, se tirar o pecado, a queda do homem, o diabo não é mais preocupação, minha gente. A Bíblia não tem por que falar dele. Mas há uma preocupação. Falar sobre ele, dessa luta espiritual que envolve essas entidades malignas. Porque nós estamos aqui. E de certa forma, colaboramos e alimentamos para que ele exista e faça o que faça, reine nessa condição, governe nessa condição, seja o que ele é. E pode ter certeza de uma coisa. Se nós formos ser honestos com o que a Bíblia ensina, nós vamos perceber uma coisa importantíssima dentro do ensino doutrinário sobre o diabo e os seus anjos. Que a preocupação do Evangelho é dizer, isso aqui existe. Ensinar
Isso existe e não subestime esse poder. Mas a preocupação, igreja, do Evangelho está mais focada também em dizer àqueles que estão aqui dentro dessa igreja hoje, não alimente e não sustente. A preocupação do Evangelho está também direcionada em dizer que nós, e você viu na história da igreja, que o diabo também penetrou nela por intermédio de corrupções, que nós somos aqueles que delegam ao diabo o poder que ele tem. Então ele não é tão grande assim. Como todo mundo imagina, ele não tem tanto poder assim. Ele trabalha debaixo de, mesmo que ele tenha posições e atividade, ele também trabalha debaixo de limitações. E o Evangelho está mais preocupado e mais focado em falar das pessoas, do que elas fazem de errado, daquilo que o diabo pode fazer. E eu tenho dito constantemente, quando Deus me dá permissão para tratar esse tema, que o diabo ele é uma causa invisível, nós não vemos ele, nós não o assistimos. Porque ele é uma entidade que não pode se encarnar em matéria, não pode se materializar, ele é invisível. Mas se nós falarmos de legiões, de milhares de demônios, nós vamos ver homens, não demônios. Se nós formos ver na história humana, aonde está a patente demoníaca que eu estou dizendo aqui, por intermédio de ações, palavras e atitudes, nós vamos nos deparar com milhares de homens, não com milhares de demônios. Então, de certa forma, essa crença no diabo mística, essa ênfase, esse holofote em cima do que ele é e do que ele pode fazer, parte de pessoas que têm tendência, obviamente, está mais do que provado isso, que tem tendência de querer culpá-lo e responsabilizá-lo por tudo que fazem de errado. Ou de que acontece de errado. Porque não são suficientes para assumirem as suas responsabilidades. Então precisam dele e dos seus anjos para culpá-los e não serem culpados. É uma das coisas mais fortes no mundo espiritual. É os milhares e milhares de homens que fazem coisas absurdas. E diante de toda a história, o diabo ainda vai ser uma causa invisível para todos nós. E a nossa realidade, nos deparar com aquilo que os homens fazem. O diabo nunca teve poder de transformar o homem, ou coisa alguma, mas o pecado sim. Então a primeira coisa que o pastor eu quero aqui, em nome do Senhor Jesus, colocar diante da igreja aqui, como eu já disse a você, a posição do diabo, de Satanás, amém? Segundo a palavra de Deus, é de poder e dignidade no mundo espiritual. Ele governa, ele reina, ele tem poder, mas com a ajuda e com adeptos, chamados homens. Sua atividade representa inquietação, tentação, influência, imitação, mentiras, destruição, e a Bíblia é categórica em dizer, ele faz tudo isso sim, mas ele não representa de maneira nenhuma a prática da coisa errada. Ele não representa os homens. Ele dá a oportunidade. Ele apresenta, você compra, e essa é a realidade. O diabo aqui hoje para nós, ele é um bem, ele vem no formato de uma conquista de um bem que eu desejo para transformar isso em pecado. O diabo para mim, que eu nunca quero conhecê-lo pessoalmente, mas faço questão de transformá-lo aqui em atitudes humanas, em palavras inconvenientes, naqueles 3 aspectos que eu disse a você aqui, na irresponsabilidade, no mal praticado, no mal desejado, na ingenuidade. Eu nunca vou ver o diabo chegando de chifre de rabo para mim. Eu sempre vou ver o diabo em proposta pecaminosa, dizendo para mim, este é o bem que você quer alcançar, em troca dele,
eu quero o pecado. Que é, na verdade, o que a sociedade nesse momento está querendo. Ou está indo em busca. Para ela, o que atrai, o que é desejável, o que é bom para ela, não pode ser chamado de pecado. Então, de certa forma, o diabo está prestando um serviço para a sociedade lá fora. Eu te dou o que você quer, e você dá a mim o que eu quero. O teu pecado. Então, se para você poder alcançar o bem que você quer, isso vai custar a transgressão da lei de Deus, o pecado contra Deus e contra a fé, está aí o negócio que você fez com o diabo. E para mim, é isso que é real agora aqui para nós. É o que as pessoas são, é o que elas falam, é o que elas fazem que não agrada a Deus. O que é invisível, o que é imaterial, a Bíblia fala, existe, eles estão aí, andam aí, circulam aí, sabem que vão ser condenados, já estão condenados, mas de uma certa forma, ainda continuam operando, ainda continuam tendo chegada, penetração, até dentro da igreja, e eu quero entender isso, Senhor, porque até dentro da igreja ele senta, porque até dentro da igreja ele opera, porque até dentro da igreja ele consegue fazer certas coisas ruins, porque ele tem poder, porque ele tem autoridade. A Bíblia fala não, de maneira nenhuma, porque os homens estão representando isso. Sai Satanás, sai diabo, sai demônio, te repreendemos daqui, em nome de Jesus, nós temos que fazer. Mas infelizmente, para ele poder sair, alguns vão ter que sair com ele, então se não mudarem. Porque o diabo, o Satanás, queira como você quiser chamá-lo, ele está relacionado com homens, e com aquilo que eles são e com aquilo que eles fazem. Então eu queria te dar um versículo aqui em nome do Senhor Jesus, de Lucas 4:6, você abre a tua Bíblia. Então, baseado naquilo que a palavra de Deus ensina, sobre o domínio desse mal, vamos tratar aqui sobre limitação, e é o que eu vou me empenhar com vocês aqui. O diabo, ele e os seus anjos são limitados. E aonde está a limitação dele? Começo por Lucas 4:6. Pode ler esse texto em voz alta, por favor. Amém. Quando ele foi tentar o Salvador, amém? Deus permitiu com que ele tivesse uma posição, a atividade sobre o Salvador. Mas, em compensação, aquele poder que estava lá para tentar e derrubar o Filho de Deus no pecado, ele não teve êxito. Por quê? Ele não teve êxito porque ele estava limitado à decisão do outro lado de lá. Uma coisa interessante é que o poder do diabo, segundo a Escritura, é um derivado. Olha só que interessante, ele está oferecendo ao Salvador tudo aquilo que não é dele. E se pergunta, mas por que Jesus não aceitou adorá-lo? Não é, pastor? Porque ele foi fiel? Não, porque ele sabia de que nada daquilo que o diabo estava oferecendo pertencia a ele. Você vai falar para o Filho de Deus que você é dono disso tudo, sendo que ele é a razão disso tudo existir? É cômico, não é? O diabo querer exatamente usar essa artimanha, esse artifício, para querer convencer o Filho de Deus que ele era dono de alguma coisa. Além do Senhor ser fiel ao Pai que o enviou, ele tinha conhecimento de que o diabo não era dono de nada. E aquele poder era um puro derivado. Uma mentira da descarada. Então ele tem posição, Deus permite com que ele tenha também uma presença, uma atividade, mas ele não pode entrar no terreno pessoal, ele não pode possuir a pessoa do outro lado de lá, entrar nela, penetrar ela, incorporar ela e passar a representar isso, se ela não permitir. E se você for varrer toda a Bíblia Sagrada, você vai chegar a essa conclusão de que o livre-arbítrio, o poder de escolha do homem, não é nem confiscado, nem
usurpado pelo próprio Criador. A palavra fé já é uma propriedade da salvação que dá direito a nós aqui de escolhermos se nós queremos o inferno ou a salvação. Se o homem é salvo assim, por intermédio da salvação que Deus estabeleceu, e Deus tem poder para arrancar isso de todos nós se Ele quiser, muito mais o diabo ainda que não tem poder algum sobre nada, não é dono de nada, e o que ele tem, Deus permitiu que ele tivesse. Esse terreno chamado pessoa, esse terreno chamado decisão própria, ele não pode penetrar se ele não tiver um argumento muito forte para isso. A tua irresponsabilidade, a tua atração pelo mal, amém? E que mais que eu estou falando aqui? Você lembra? E a tua ignorância, irmão. São portas de entrada para ele. Então a preocupação maior aqui é exatamente esta. Não é o que ele pode fazer, nem o que ele faz. Mas se quando ele chegar diante de mim, de certa forma eu me atraia por ele, pelo que ele tem para me ofertar. E aceite esse acordo. Eu te dou o bem que você quer conquistar, e você me dá o teu pecado. É um acordo. O temor de Deus e a preocupação do Evangelho é que você caia nessa. A Bíblia diz, resistis ao diabo e ele fugirá de vós. Isso já está claro. Ele vai chegar na porta da tua vida. Vai te oferecer algo. Se você aceitar, ele entra. É como nosso Senhor, eis que estou à porta e bato, se você abrir. A tua porta eu entro, cearei contigo e tu comigo. Na mesma condição, liberdade de escolha, poder de escolha. A autoridade que Deus deu ao homem, até sobre as forças malignas. Autoridade que nós podemos nos salvar, como também podemos nos condenar se quisermos. Mas o fato é, então a preocupação não é o diabo. O que é, pastor? É o que você escolhe. É o que você quer ser. É o que você quer conquistar. O homem caiu assim. E a igreja também cai assim. Pastores caem assim. A sociedade vive caindo em uma dessas ofertas, em más escolhas, em decisões erradas. Se nós nos empenhássemos em mudarmos, se nós nos empenhássemos em conhecimento de efeito e causa no Evangelho, se nós nos empenhássemos em termos a sabedoria de Deus para conhecermos esses limites do qual até o diabo está subjugado, muita coisa ia mudar na nossa vida. Porque o fato de ele existir, estar aqui e ter atividade, não representa para mim risco nenhum. O diabo, você pode sentar aí que não vai fazer diferença nenhuma. Sabe por quê? Porque quem vai ferir o rosto do Salvador hoje, com um beijo de traição, não é o diabo, mas é o homem. Quem vai aceitar o saco de moeda para trair o Salvador, não é o diabo, nem as entidades, nem esses nomes que dão aí para repreender, quando oram. Chuchu. Entendeu? Sai, chuchu. Quem aceitou o saco de moeda aí, não foi ele. Não é ele ainda em toda a história que envolve apostasia, traição e corrupção na igreja. São os homens. Então esse papo de Satanás, nós te amarramos aqui, te amarramos ali, te amarramos lá, te amarramos colar, em nome do Senhor Jesus, aqui você não tem poder, querendo ou não.
É um mau uso dessa autoridade que Cristo deu à igreja. Porque a autoridade que Cristo deu à igreja não está em amarrar capeta e demônio. Está em transformar as pessoas para que elas não sejam mais instrumentos dele. Isso deveria parar, se esgotar, mas continua. Ao longo das atividades religiosas, a preocupação dos homens com os vultos, com os gritos no oculto e na calada da noite, os uivos dos lobos quando tem lua cheia. Pastor, vim aqui em casa orar, pastor, porque eu vi vulto, porque eu vi isso, porque eu escutei isso, vi passos, vi minha avó que morreu há 300 anos atrás, entendeu, na porta do meu quarto. O diabo pode fazer esse tipo de atividade? Ele pode, ele está lá presente, mas quem trouxe toda essa porcaria aqui, filho? A dona da casa. A dona da casa, cenáculo. Jó capítulo 1, verso 12. Jó 1, 12, lê o texto. Vai, Jó 1, 12. Jó 1, 12. Lê, cenáculo. O que você entendeu aí? O diabo estava lá, queria uma oportunidade para fazer algo, era livre para fazer, mas Deus ditava a regra desses limites para ele. Você vai fazer, mas dentro dos limites que eu te ponho. Quem dita a regra sou eu. Deus tem domínio sobre tudo isso que a gente chama de mundo espiritual. Deus tem domínio, Ele dita as regras, Ele impõe os limites, baseado no quê? Na forma como Ele julga. E a tua liberdade de escolha, o teu poder de decisão, é que vai fazer mudar isso, para o bem ou para o mal. No caso de Jó, houve um propósito, mas no teu caso eu não sei qual propósito é. Mas o fato é, no caso desse homem se transformou em glória, em testemunho, porque ele foi fiel. Mas em muitos casos que nós conhecemos aí, vira desgraça, porque não tem teor de fidelidade nem testemunho, mas é pecado, é transgressão, que não dá para contar. Mas lá em Apocalipse 2, verso 10, também faço questão de confirmar mais isso para você, dentro da limitação desse poder satânico que estamos nos empenhando aqui nessa noite. Apocalipse 2, 10. Apocalipse 2, 10. Vai. Amém? Sabe qual é o fator mais importante do que Jesus está falando para essa igreja aí? Não é o fato da tribulação que viria a ela sobre a tentativa, a atuação, a atividade de Satanás. O fato mais importante é que ele estava permitindo que tudo isso acontecesse. E dando o período do tempo que isso ia acontecer. Eu lhe pergunto, na mão de quem está a chave da oportunidade, da decisão? Do poder. Na mão de Cristo. Eu lembro aquele texto para os amados irmãos aqui, o seguinte: não tema aqueles que podem fazer matar o teu corpo, mas tema aquele que tem poder de fazer a tua alma perecer no fogo do inferno. Aquele que tem o poder de nos jogar no inferno, na condenação, é ele que nós temos que temer. Já aqueles que matam o corpo não são nossa preocupação. É mais ou menos isso. Deus usa muitas vezes até, permite muitas vezes que o diabo faça certas coisas dentro da igreja, na vida do crente, para prová-los, como também para discipliná-los. O diabo está tão submetido quanto nós. Olha, Satanás, eu vou deixar você entrar lá e fazer tripulação no meio daquele povo, sim, mas você só vai ficar 10 dias lá. Depois você sai. Ele vive sob o comando de Deus. Ele vive submetido sobre o poder de Cristo. Então ele é uma ameaça, ao mesmo tempo não é. Porque o foco do evangelho está onde?
voltado para aquilo que os homens são, para aquilo que os homens fazem. Por exemplo, o diabo estando aqui hoje não afeta nem compromete esse ministério. O que compromete esse ministério, essa obra que nós estamos fazendo aqui, são os homens que estão aqui. As pessoas que estão aqui. Texto de João 10, 28. Pode ler esse texto bem alto. Então, o seu poder é derivado, mesmo que ele seja livre para agir, está no limite que Deus impõe a ele. E mais outra informação da sua limitação. João 10, 28, pode ler bem alto. Lê de novo, filho. Quem sabe você se converte. Lê bem alto. Quem crê nisso dá glória a Deus. O que Jesus está dizendo aí? O diabo está impedido de separar, de derrotar ou de vencer a igreja ou o crente fiel. O que é de Jesus o diabo não arrebata. O que é de Jesus o diabo não leva. O que é de Jesus, a igreja, o crente fiel, o diabo não tem acesso. Perguntamos, porque Jesus é o poder, pastor? Sim, mas porque também aqueles que estão ali são ovelhas dele. Sabe, o diabo, ele sabe disso. No reino no mundo ele governa, no mundo ele reina, no mundo ele organiza, no mundo ele domina os homens que estão lá. Há igrejas que também. Mas ele sabe que aonde há fidelidade, que aonde há obediência, que aonde há amor, crença em Jesus, busque incessante em relação a ele e a sua graça, ele não pode entrar lá. Como também consta em Romanos 8, 38, 39, 1 João 4, verso 4, João 14, 30, 31, vamos ler esse texto, João 14, verso 30, verso 31, leia em voz alta também em nome de Jesus. E ouça aí o que o teu Senhor quer falar com você. Vai. Leu o versículo 31? Amém? Quem entendeu diz amém. Quem entendeu dá glória a Deus. Então, por mais que o diabo possa infringir, nos provar, ter certas liberdades com a igreja, no intuito de Deus provar e disciplinar, ele não pode separar, ele não pode vencer, ele não pode derrotar o crente fiel. Porque o que é de Cristo, aquilo que está patenteado pelo seu sangue, aquilo que Jesus conquistou por intermédio da sua cruz, é dele e não pode ser arrebatado. O que faz a diferença do que está lá fora agora? Pois no terreno dos ímpios, o diabo faz o que quer, por causa do pecado. Mas aonde Jesus opera e tem domínio e tem poder pastoral, e é Senhor e Salvador, ali o diabo não pode fazer nada se Deus não permitir. Então a preocupação maior de Paulo foi o quê? Olha, a nossa luta é contra o diabo, não é contra homens, tá? A nossa luta espiritual e não carnal. Mas irmãos, no demais nos fortalecemos, no demais vamos nos revestir da armadura de Deus, no demais, minha gente, vamos mudar, vamos se converter, vamos se arrepender, vamos se santificar. Porque o poder da nossa luta está naquilo que nós somos, naquilo que nós realizamos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós fazemos, porque Jesus domina a fé, a vida e o ministério da igreja. E é lá onde está o poder de Cristo. Amém? Na igreja, aquilo que ela é, como pessoa, como vida, como prática de vida. Olha, conscientiza que o diabo está presente, que tem atividades, sim, que preocupam, e nós devemos vigiar contra isso. Mas a preocupação maior nossa são os precedentes que ele precisa para poder ser o que ele é e ter o que ele tem.
o nosso mundo. O nosso mundo. Porque aí sim é preocupante mesmo. Porque é através dos homens que ele construiu o que ele tem. Porque sem eles, sem adeptos, ele não poderia fazer nada disso. Então hoje, pastor, eu cheguei, aliás, na quinta-feira eu cheguei aqui dentro da igreja, um irmão me procurou e disse assim: pastor, só fica sabendo aí de que houve uma organização na internet por parte de adolescentes e jovens que fizeram dentro das escolas, em algumas comunidades também, aquela brincadeira de copo e de invocação de espírito. Sim, é uma prática antiga já, inclusive, né? Mas o senhor conhece o codinome lá, que não lembro agora, que parece até um personagem de revista em quadrinhos? Hã? Charles. É isso? Charlie. Os irmãos estão falando, eu não conheço porcaria nenhuma desse nome aí, né? Charles, né? Enfim, tem alguém que chama Charles aí, me perdoa, né? Se alguém chamar Charles aí, me perdoa. Eles que estão falando aí, não sou eu não, hein? Mas foram lá, fizeram a brincadeira do copo, invocaram espíritos. Isso simultaneamente organizado essa semana agora. E eu percebi no olhar dos irmãos que perguntaram para mim se eu conhecia e me informaram sobre o assunto, percebi certa indignação com eles. Obviamente, nós vamos ficaram espantados e perplexos, como que isso podia acontecer, não é? Por quê? Como? A juntar um monte de jovem, um monte de adolescente para fazer uma invocação espiritual, demoníaca, ao mesmo tempo. É simples, investimento, mídia, educação, etc. Tem um monte de fatores em torno daqueles 3 aspectos que eu disse a você que o diabo domina. Mas o mais relevante de tudo é a atração pelo mal. Não é só a ignorância, é a atração pelo mal. A sociedade ela chegou num ponto de atração tão grande pelo mal, pelo que é errado, pelo que é reverso às coisas de Deus, que essa é a ponte principal que o diabo tem usado para chegar do outro lado de lá. O fato dele saber que tudo que é ou que significa maldade, transgressão e pecado, a sociedade quer. Então, como a gente conseguir fazer que adolescentes e jovens não tenham aptidões satânicas, ocultistas, esotéricas e perversas no mundo espiritual? Como impedi-los, pastor, de que eles não entrem nesse esquema, que estão entrando por intermédio de um monte de fatores, né? Aí é que está. Fazendo com que eles se convençam, não de que o diabo é o mal, de que ele traz coisas ruins, etc, etc. Mas de que a maldade está nele. E só um pode libertar: Cristo. Porque de certa forma, se ele tem atrações pelo pecado, atrações pela maldade, se ele é atraído por estas coisas, nem você como mãe, nem você como pai, nem essa igreja como corpo de Cristo tem condições de arrancar isso dele, a não ser que ele, essa pessoa, ou qualquer uma, que está lá mexendo agora com pactos, alianças espirituais satânicas, etc, etc, reverta dentro da sua liberdade de escolha esse desejo, essa vontade de querer representar tudo aquilo que é reverso, tudo aquilo que é errado. E ela vai precisar fazer isso, para que o que impera sobre ela não impere mais. Ela vai ter que realmente tomar uma decisão, para tirar aquilo que está dentro dela, ou desejar para Cristo que isso saia, para que ela tenha uma renovação espiritual. Porque enquanto ela quiser, enquanto ela desejar, enquanto ela tiver vontade de ser a maldade em pessoa, ou cometer maldades, o diabo vai ter total livre acesso sobre ela, e a igreja não vai poder fazer nada por isso. O próprio traidor, na mesa, celebrando a Páscoa, já quer deixar claro para vocês aqui o quê? Que o Senhor não teve
condições de impedir que isso acontecesse com ele. Baseado no quê? Naquilo que pode te condenar e pode te salvar. A vontade do que você quer ser. E quem sou eu aqui em cima para dizer: sai, Satanás, desse corpo, arreda, diabo, dessa vida, porque eu te ordeno em nome de Jesus Cristo. Se ele não quiser. Se ele definir que daquele jeito que ele está, tá bom. A igreja não tem condição de fazer isso, porque o próprio Salvador não teve. Se viu impotente diante disso, não fez nada por isso, só disse a ele: o que você tem para fazer, faz logo. E a Bíblia fala que tinha uma legião dentro dele. Como pode ter uma dentro de você hoje aqui? E não vai manifestar. Não vai fazer assim, ó. Gorila. É o demônio gorila. Né? Ele não vai manifestar. Mas por intermédio de qual visão o Evangelho trabalha? Rapaz, você quer saber se o diabo está na vida dele? Olha o que ele é, olha o que ele faz. Olha o que ele comete com a vida dele, com o próximo, com a igreja, com a salvação e com Cristo. Porque o teor da maldade dele é o teor da legião que está nele. Eu não vejo o diabo, mas eu vejo você. Xingando, amaldiçoando, roubando, prostituindo, adulterando, fornicando, fazendo maldades incessantes. Assassinando. Cometendo falso testemunho, blasfemando contra o Espírito Santo, traindo a igreja, traindo teus irmãos, traindo teu pastor, traindo teu Senhor. Mas o diabo eu não vejo. Quando eu me converti, eu falei: eu sou o diabo em pessoa, tem solução para mim? Porque um homem que comete o que cometeu contra a igreja, como eu fiz, não pode ser chamado de anjo nem de pecador, é o próprio diabo. Eu não tenho problema nenhum para assumir isso aqui diante de vocês. Do que eu fui, do que eu fiz, do que eu era. Porque se a Bíblia existe é para ensinar. Se a palavra existe aqui é para dar doutrina. E a doutrina que nós estamos tendo aqui é esta: que o pior capeta, que o pior demônio, que nós, infelizmente, somos obrigados a lidar, se chama atitudes humanas. E essas são reais. E essas são as mais preocupantes. João 8,44. O bem que você deseja por uma prática do mal, esse é o esquema de Satanás. É aí aonde ele domina. O bem que você quer que ele te dê, que se transforma em pecado. Lê o texto aí, Senado. Vamos lá? Quando o Filho de Deus esteve aqui na terra, o diabo organizou os homens e os adeptos que ele tinha para cometer atrocidades contra o Salvador, como os profetas também preveram. Certo? Mas em qual momento do sofrimento e da perseguição contra Cristo, ele fez questão de mencionar que o diabo estava ali presente? Mas quantas vezes que ele não mencionou, não revelou a intenção do coração dos homens que estavam lá? Aos demônios que estavam naquele homem que vivia em cemitérios, ele o jogou para aquela manada de porcos. E pouco se falou com eles e se conversou com aquelas entidades. Mas quantas narrativas, instantes, momentos, horas, tempo, ele não se dedicou para falar com aqueles que o perseguiam, odiavam e queriam traí-lo. O contato dele
era mais com as pessoas do que as entidades que estavam por detrás delas. O vosso pai é o diabo, porque vocês mentem, porque vocês resistem à verdade de Deus. Está aqui. Vocês não se firmam na verdade. Não há verdade no diabo, não há verdade em vós. Proferem a mentira. Falam do que não lhe é próprio. O pai da mentira é o diabo. E vocês são filhos dele porque vocês mentem também. Essa é a doutrina básica da visão que nós temos sobre o diabo dentro da igreja. Que ele não é a preocupação maior aqui, por mais que a Bíblia pregue. E por mais que ele esteja influenciado também com certas atitudes que estão sendo tomadas lá fora, ou até mesmo na vida das pessoas que congregam dentro da igreja. Mas a preocupação maior são aqueles que mentem. São aqueles que não falam a verdade. São aqueles que desobedecem, aborrecem, blasfemam contra a verdade de Cristo, contra ele também. São os homens adeptos ao diabo, por intermédio do que são, do que falam, do que fazem. Sabe, eu não quero enxergar, pastor Daniel, o diabo na minha vida, mas enxerga a maldade que está em você então. Ninguém quer perceber que está endemoniado com uma legião no corpo, óbvio, que ninguém vai admitir uma coisa dessa aqui, ainda mais sendo batizado, estando dentro de uma igreja, com uma carteirinha de obreira, presbítero, etc, etc, etc. Então enxerga a sua maldade. Se você não consegue enxergar a legião que está em você, enxergando a maldade que está em você, você vai entender o que eu estou pregando aqui hoje. Pois o limite que Deus deu ao diabo, para que ele não faça ou não seja o que ele é, você tirou da mão de Deus para entregar a ele quando você peca. Que isso sirva para mim também. A igreja, o pastor, o obreiro, o presbítero, o irmão, a irmã, tiraram da mão de Cristo a chave e disseram: dá licença, Senhor, porque a chave da minha vida eu vou entregar na mão daquele que disse para mim: eu dou o que você quer, o que você busca possuir, e em troca disso eu quero o teu pecado. E eu acho melhor agora, Senhor, fazer um acordo com ele, do que fazer com o Senhor que me pede para pegar a cruz. Vou cuidar dos meus negócios, vou cuidar da minha vida, Senhor. E por incrível que pareça, os pecadores e transgressores dentro da igreja estão querendo dar a eles um título de desviado, um título de fraco, um título de pessoas necessitadas, carentes de socorro e ajuda, e a Bíblia deixando claro que são filhos do diabo. Porque pecam e mentem como ele. E se você não conseguir enxergar a legião que há nessa igreja, nesse pastor, nesse membro, nesse que se diz evangélico, veja a maldade que está nele. Porque os milhares de demônios que estão chegando para nós estão chegando em forma humana, não em visões angelicais. E para mim é isso que assusta. Nós sabemos aqui nessa noite que há pessoas aqui que estão endemoniadas, possuídas, e o diabo não vai se manifestar. Baseado simplesmente nisso. Querem continuar ignorantes? O mal ainda atrai. E querem continuar ingênuas contra a questão das responsabilidades que Cristo atribuiu a ela, para ela ser uma filha de Deus. Quer continuar ingênua com o mal. Vão vir aqui, nós vamos orar, e ela ainda vai glorificar. E não vai dizer que ela é o chuchu, o exu, a pombagira, nada disso. Ainda vai dizer assim: pastor, não revela o meu pecado que eu vou te encher de porrada.
Não fala nada aí, que senão eu vou te encher de cacetada, pastor. Tem demônio pior do que esse? 1 João 3,8. Primeira João 3,8. Pode ler bem alto, cenáculo. Notem que João diz o seguinte: quem peca é o diabo, é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Por isso, são manifestos filhos de Deus que fizeram opção pelo bem da fé, pela justiça da fé, e são manifestos os filhos do diabo. Tudo baseado exatamente no quê? No que eu quero ser, no que eu faço. Nisso são manifestos os filhos de Satanás. Ô João, por favor, me dá uma orientação. Aonde estão as entidades, as legiões? Aonde estão as potestades? Aonde está o capeta, o diabo, o cão? Queremos saber, né? Notificar a presença disso. Aonde? Na casa, no carro, no prédio, na mesa, na escrivaninha, na cama, no armário, no telhado, na geladeira que bate e fecha automaticamente, no copo de cachaça que esvazia sozinho, na vela que apaga sozinha. O diabo se manifesta ou então é visto por intermédio daquilo que as pessoas fazem, por intermédio daqueles que pecam. São sobre esses aí que ele tem domínio. E tem domínio porque querem ser dominados. Porque de uma certa forma estão trocando favores com ele. Você me dá o que eu quero, eu te dou o que você quer. Não são tratados por fracos, não são tratados por vítimas. Esses homens não são tratados por pessoas até mesmo ignorantes. De certa forma, quem está pesando mais sobre elas é o fato do que elas querem. Eu fui lá e fiz a invocação do mal, chamei o diabo, invoquei Satanás. Óbvio que ninguém faz uma coisa dessa se não tiver a intenção de levar alguma coisa em troca. Nesse caso, é mais do que óbvio, é uma brincadeira que eles estão fazendo com o copo, com a mesa, para escrever nome, letra, etc. É uma brincadeira, é óbvio que é. Mas por um outro lado, também são jovens adolescentes que personificaram certos personagens que foram criados na magia, na feitiçaria que os filmes constantemente proclamam aí, e que acreditam que pode desenvolver certos poderes para poder ter o que quer. Poder sobressair, dominar, ser melhor ou maior do que os outros, baseado nisso, na sua própria divindade. Estão sendo trabalhados nisso, na ganância, no ego, no orgulho, na prepotência, na vontade de ser, poder, adquirir, conquistar e passar por cima de todos para ter a vantagem. Tudo que opera na religião, tudo que opera nesse mundo, gira em torno do poder, gira em torno da ascensão do homem, do que ele pode ser, do que ele pode se tornar. Então, nesse mundo espiritual, ninguém vira satanista, ninguém vira ocultista, ninguém vira adorador do diabo, porque ele, entendeu? Entrou por acaso, tudo baseado em troca de serviço, em troca de favores. Como na fé também, como com Cristo também. Mas voltando para a questão dos limites que Deus coloca para Satanás em relação ao homem, isso deve ser respeitado aqui. E o poder do Evangelho dentro dessa igreja não é baseado em dizer ao diabo: sai daqui em nome de Jesus.
mas a ensinar aos homens o que eles devem ser. E tem que parar com isso. Porque tem certos demônios aqui que eu, como pastor, não estou conseguindo expulsar. E nós vamos fazer o que aqui? Vai lá na Universal que eles vão conseguir? E não conseguem. São mentirosos, porque as pessoas continuam cometendo maldades lá. Continuam pecando. Transgredindo. E o fator delas estribucharem, fazendo aquelas coisas de showzinho demoníaco, não muda nada. Porque nós temos que olhar para esse indivíduo aí e ver se o comportamento dele, a vida dele, o pensamento dele, as escolhas que ele tem, não são as mesmas que a do diabo. Porque se for, ele tem a legião e os capetas aí continuam dentro dele ainda. E os limites que Deus impôs para o diabo em relação a ele, foram quebrados quando ele pecou. Quando ele transgrediu. Porque no caso da igreja, do crente fiel, se a igreja souber ter um comportamento digno diante do seu Senhor e conduzir a sua vida como o Senhor ensina, ela não vai ficar preocupada em falar para o diabo, sai daqui. Porque Jesus já venceu na cruz para não ter que falar. Eu vou expulsar de quem tem ele. Porque quanto a mim, estou lavado pelo sangue de Cristo. E não alimento mais essa entidade na minha vida, como eu fiz antes. Vou parar de ficar com essa besteira de ficar ungindo porta, ungindo carro, ungindo casa, e ficar dentro de casa. Satanás, em nome do Senhor Jesus, ele te repreende, sai agora, fora Satanás, fora demônio, fora daqui. E parece um louco, retardado lá dentro lá. Daí você fala para ele, o que você está fazendo aí, irmão? Estou guerreando. Está guerreando o quê, rapaz? Está guerreando o quê, rapaz? O que teu Senhor te ensinou? Vai pregar a palavra. Vai avisar aqueles que não se salvaram para entrar na arca enquanto tem tempo. Vai ficar até quando ele nessa casa aí? Sai Satanás. Babão. Jesus venceu na cruz para você vencer. E o holofote está para o Cristo, não está para o capeta. A luz que bate no rosto daquele que morreu por você. Não no que o diabo é, nem no que ele faz. Basta você saber quem você quer fazer. Ficar rico e famoso na tua vida. Porque se nós voltarmos a nossa fé para trabalharmos nesse mecanismo de uso satânico chamado homem, e entregarmos para consagrar a Cristo, o diabo vai perder completamente a força, o domínio e o que ele tinha antes da tua vida. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que tem gente próxima a você que não é lavada no sangue de Cristo, que vai te atormentar e é endemoniada também. Mas no teu terreno, se Jesus habita ali, eu não preciso mandar o diabo sair. Então vai se lavar. Vai se lavar. Minha gente, vamos usar o recurso da oração, vamos usar o clamor dessa igreja, entendeu? Para falar coisas convincentes, verdadeiras, puras, ocultas, escondidas, que o Senhor quer saber. De vez em quando fala do diabo para não esquecer dele. Mas 99% da minha atenção, do meu empenho, do meu serviço, está em apresentar ao meu Senhor um homem sem corrupção. Fecha as portas para o diabo. Tira dele essas armas, chamado pecado, para você ver. Se você ter que ficar fazendo campanha para quebra de maldição, campanha para quebra de demônio, campanha para enfermidade, campanha para crise econômica. Então a morte de Jesus não foi suficiente para você, não é? Olha, eu vou te falar uma coisa. A igreja está voltando às mesmas raízes católicas. Ela tem que pagar por tudo que ela pede. Isso não é fé. A busca espiritual tem que ser um prazer meu, não um preço que eu estou pagando, porque o preço já foi pago. Eu faço porque eu tenho prazer, porque eu tenho alegria, e o meu Senhor precisa disso de mim. Não faço para conquistar nada, porque já foi conquistado. E uma das
das coisas que eu conquistei em Cristo foi isso. Não me preocupar com o diabo e não mandar ele sair, porque ele saiu há muito tempo, filho. E se alguma coisa acontecer de errado, eu deixei acontecer, não foi ele. Eu permiti. Você quer esse bem, Daniel? Quero. Então em troca eu quero o pecado. Porque eu não posso entrar aí se você não deixar. Vai deixar eu entrar, Daniel? Não sei. Mas eu te garanto que se você comer dessa maçã, você vai ter tudo o que Deus tem. Não sei. Pensa. Eu estou aqui. Esperando só um momentinho. Para você falar assim, eu quero. Tá bom, eu vou comer. Daí o diabo ficou, né? Fazendo aquela câmera lenta. Da Eva indo lá. Vai, isso, vai, comeu! É isso! Agora Eva, vai lá e oferece agora para o teu marido. E diz para ele que é uma delícia. Daí o diabo ficou lá, na porta. Isso, vai, come Adão, isso, vai, comeu! E a hora que eles comeram, eles sentiram vergonha. Tiveram sentimentos de culpa, de consciência, pelo que eles fizeram. E já era tarde demais. O diabo já tinha comprometido com o pecado tudo o que Deus criou. E de lá para cá, ficou determinado que ele só impere, governa e reina sobre aqueles que têm a atração pelo mal. A irresponsabilidade de não saberem conduzir as suas vidas corretamente diante de Deus. De lá para cá ficou bem claro que o diabo ele pode sim destruir, matar, roubar, né? Principalmente sobre aqueles que fingem não enxergar, não existir. Fingem que esse caminho que eles percorrem, chamado pecado, não traz atribuições, não traz consequências. É sobre esse que o diabo mais quer reinar. Texto de 2 Tessalonicenses 2, verso 11 ao verso 3. Abre a tua Bíblia. Pode ler. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11, verso 12, lê bem alto. Amém? Então diz a palavra de Deus que o diabo vai fechar o quadro da sua atividade no mundo, lá na frente, estabelecendo um homem igual a ele para governar toda essa porcaria chamada o quê? Ímpio. Ele vai reinar e vai governar sobre aqueles que tiveram, lê aí, prazer na iniquidade, que mais? E rejeição e descrença com a verdade. Que não tiveram vontade ou amor de quererem se converter. Então o diabo vai pegar um homem que ele preparou para governar sobre todos eles. Sobre todos aqueles que foram irresponsáveis, ignorantes e tiveram prazer ou vontade com o mal. Vão crer na sua mentira. Vão confiar nas suas mentiras. Vão se entregar às suas mentiras. Por quê? Porque são vítimas, porque são pessoas que não foram bem orientadas, acolhidas, bem amadas, que Deus as abandonou, não simples. Porque o anticristo que virá, que o diabo preparou, tem a versão, o tipo, o pensamento, a prédica, a palavra, a orientação, que é a sociedade iníqua, mas ama. Ele se encaixa direitinho naquilo que as pessoas pensam, querem ser.
E por isso ele vai governar com toda a autoridade que tem. Agora muda a cabeça e o pensamento do povo para você ver se ele vai ter a autoridade que ele tem. Faça uma revolução lá na tua casa. De oração, de educação, de pregação, de insistência na pregação. Feche o cerco lá dentro daquele lugar. Com a disciplina de Cristo. Com o poder dele. Nas vidas das pessoas que estão lá. Que você tem condições de tirar ele de lá. O diabo. O capeta. Desliga aquela televisão. Desliga aquela internet e põe o povo para ler a palavra e orar e passar a ter reflexões daquilo que eles precisam ser diante de Deus, para você ver se você não diminui a intensidade desses ataques que estão lá. Agora, para que ficar contratando pastor, contratando igreja para ir lá repreender ou expulsar de lá o que você pôs lá? Está de brincadeira, filho? Você vem aqui na frente, pede para o pastor orar, vai lá e assiste a Babilônia. É uma vergonha. Ah, pastor, mas a Rede Globo, ela retrocedeu nas cenas explícitas, porque o povo evangélico estava horrorizado. Ainda bem que eu não tenho cabelo para arrancar. Mas não é questão de estar ou não, ou ter influência sobre o que a Rede Globo produz. Era para não estar assistindo, que se dane. Quer passar beijo lésbico, passa. Entendeu? Quer passar outras coisas que o homem não conseguiu ainda transmitir pela televisão? Fica à vontade. Mas isso não é para a igreja estar assistindo, opinando, dizendo que coisa horrorosa. É simples, só desliga. O fato da Rede Globo estar preocupada em mudar as certas cenas que ela estava com vontade de produzir ali, é porque ela sabe que ela tem audiência com o povo evangélico, ela sabe que ela tem audiência entre aqueles que se dizem cristãos. Como é que eu vou expulsar esse demônio agora? Satanás da Babilônia, Satanás do rei do gado, entendeu? Sai dessa vida agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Zé Pilintra, demônio do Corinthians, demônio do Palmeiras, demônio dos Santos, sai dessa vida agora em nome de Jesus Cristo. E o diabo vai falar lá, mas o que eu tenho a ver com isso? Entendeu? O que eu tenho a ver, pastor? O senhor está falando de mim, mas esqueceu dele. Eu acho que é capaz até do diabo falar isso para o cara que está repreendendo ele. Sai dele. Não, pastor. Não sou eu que tenho que sair dele, é ele que tem que deixar eu ir embora. E é sobre esta realidade que o diabo impera. Você deu a ele a autoridade que Deus tirou dele. Você deu a ele a autoridade que Jesus confiscou na cruz, o pecado. Se você deu, saiba tirar. Eu pergunto uma coisa para você. Como que o triunfo de Jesus sobre o diabo e sobre o pecado é interessante para você se você continua pecando? Qual o efeito há do que Jesus fez lá na cruz para um povo que não quer se converter? Qual proteção nós teremos diante do que foi derramado ali no Calvário, se nós não temos interesse nenhum de mudar, de refletir do que nós erramos? Qual importância que há dizermos, Jesus morreu para nos salvar, Ele deu a sua vida por nós, se nós não temos interesse nenhum em nos convertermos? Somente em dizermos, ore por mim, porque o diabo está lutando contra a minha vida. Ore por mim, pastor, porque eu estou tendo guerras incessantes com poderes demoníacos. Ora por mim, pastor, porque eu não estou conseguindo ter força para resistir, para lutar, para enfrentar essas coisas. Eu tenho para mim que quem fica nesse disco riscado aí, ele está querendo dizer que Jesus é impotente para fazer isso. E eu vim aqui para dizer para esse descarado que o problema não é a fé,
não é a cruz, nem a eficácia do evangelho. O problema é que você ainda continua tendo atração pelo mal. E se o diabo não saiu daí, não vai sair mesmo. Porque o pecado continua sendo praticado aí. Tá! E nós não vamos dar um extremo unção para isso mesmo, lindão. Não vamos ficar ungindo a cabeça de ninguém aqui mesmo, dando álibi, alimentando essa ignorância espiritual acerca dessas atividades, dessas manifestações, que vem com a placa de demônios e entidades espirituais, mas que na verdade quem está por trás disso tudo é o homem. Não vamos aceitar que o que está te roubando é o diabo, que o que está te enfermando é Satanás, que o que está desgraçando com a tua vida é aquilo que estão fazendo lá no terreiro de macumba, é o que estão fazendo por intermédio da mãe de santo. Porque a orientação que nós temos de Cristo aqui, que quem está derrubando, te matando, destruindo é o teu pecado, é a tua arrogância, é a tua prepotência, é a tua ignorância, é a tua maldade. E se você quiser me odiar por causa disso, fica à vontade. Quem deu teu filho para o diabo foi você. Quem entregou a sua casa na mão dele foi você. Com a tua irresponsabilidade, com o teu pecado, com a tua transgressão, com a tua ignorância. E se tem alguém aqui que vai tirar isso de lá, são os homens que moram lá. Com a ajuda do Senhor, com a graça dele, mas com a decisão humana como fator principal. Aqui nessa pregação hoje, que deu o diabo o que ele precisava. A tua vontade. Estou destruído, estou arrebentado, eu estou isso, eu estou aquilo. Ora, pastor, por mim, para que Deus faça um milagre. As coisas não são assim não, filhão. Ora aí, pastor, para que aconteça alguma coisa de bom com a minha vida. Amém, querido. Mas está determinado pela lei divina que sobre os homens acontecerá a seguinte experiência com a vida. Tudo que se planta se colhe. De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. O que se planta se colhe. E isso na lei espiritual também acontece. É soberano. Toda ação tem uma consequência. Então eu espero em Cristo que o povo que ouviu essa pregação hoje aqui nessa noite possa admitir o ensinamento sobre a posição, a atividade de Satanás sobre as coisas que acontecem nesse mundo, mas enfatizar mais ainda a tua responsabilidade, porque é o que vai pesar contra você, contra mim, contra todos nós diante do juízo, diante do que se pensa, do que se fala, do que se faz. E é esse demônio que eu estou aqui nesse momento empenhado a repreender. A ignorância, a irresponsabilidade, a atração pelo mal. Portas que o diabo tem entrado. E por intermédio disso ele tem operado. E nós temos que fechar isso hoje. E Jesus tem que ter domínio sobre estas coisas. Tem que passar a transformá-las. É isso que Deus está cobrando dessa igreja hoje aqui. Nunca diga, nunca fale. O diabo veio e matou. O diabo veio e ceifou. Porque a morte é uma consequência do pecado, seja ela física, seja ela espiritual. O diabo só foi um instrumento para isso. Mas aquele cara que está sendo velado lá agora, sem Cristo, e vai ser colocado no inferno, ele fez história. E cada um tem a sua. E diante da luz desse evangelho, nós estamos tentando
escrever alguma coisa melhor diante de tudo que a gente já fez de errado, diante de tudo que a gente já sofreu, com letras do sangue dele. Porque a esperança que eu tenho de que aconteça algo com você, hoje aqui, é esse milagre, que vai exigir de você uma mudança de vida, de pensamento e de escolhas, que não delegarão mais a Satanás o que ele na verdade tem hoje, o que ele conseguiu de você. Basta você, hoje aqui nesse culto, assumir, reconhecer, admitir: Jesus me deu a graça de poder entrar dentro de uma igreja, me deu um evangelho para mim poder ser consciente da vontade de Deus, morreu por mim, para mim poder ter o perdão dos pecados, porque o interesse dele e o propósito dele é que eu não seja mais um escravo do pecado, que eu não seja mais a porta que o diabo entra. E nós estamos aqui para mudar isso. Essa é a vontade do Senhor para todos que estão aqui. A tua campanha como cristão aqui vai ser a campanha de mudança, a campanha da conversão, a campanha do arrependimento. E o diabo vai ser obrigado a ter essa cena, ou assistir esse acontecimento nas nossas vidas. Pelo poder de Cristo nós tirando da mão dele tudo aquilo que ele roubou de nós. Direitos, pensamentos, vontades, desejos, conquistas, tirando da mão dele tudo isso que ele roubou de nós, somente baseado nessa experiência. Eu te aceito, Senhor Jesus Cristo, na minha vida como único Senhor e Salvador da minha alma, e nesta noite me proponho a mudar, a me transformar, a me converter, a me confessar diante da tua presença, para que o diabo saia com tudo isso e o teu nome seja glorificado, Senhor. Essa campanha de 12, 40, 50 domingos, quantos domingos você quer? 60? Põe 60 aí então, põe 100, põe 1000. Mas chega dessa ignorância. Meses, datas, anos de campanha não vão valer a pena para você, numa busca espiritual, se o teu intuito não for colocar Jesus para dentro, com todo o ensinamento que ele tem para a tua mudança. Esquece, o diabo vai ser teu amigo, vai ser teu pai, vai ser tua mãe, vai morar com você até o final da tua vida, se você não morrer antes. Se o teu intuito com Cristo não for mudar, muda, se converte, se arrepende, porque senão o teu amigo está te esperando lá fora hoje. Amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Canta a musiquinha para ele. Ele vai sair do culto aí, capeta. Espera ele aí, hein? Olha o meu amigão de muitas cervejadas. Meu amigão de muitos prostíbulos. Olha, viu, pastor? Eu minto por ele. Eu bebo por ele. Eu prostituo com ele. Tudo eu faço porque ele também faz. Eu roubo porque ele rouba. E se o Senhor disser hoje aqui para mim, sai dele, ele vai dizer, não, não sai não. É isso. Mas pode ser que você hoje nessa noite não queira ser chamado assim. E queira dar um nome menos impactante para o teu problema. Queira dar um nome mais assim, suave, não de um endemoniado. Um nome mais ou menos assim, vítima. Que o Senhor arrancou hoje aqui.
Vou tornar o teu inimigo por te dizer a verdade? Você é teu inimigo a partir de agora por te dizer essa verdade, querido? Que em nome do Senhor Jesus Cristo, essa igreja que se diz crente e anda com a Bíblia debaixo do braço, está na mesa da Santa Ceia e está responsável ao nome chamado Jesus Cristo, que ela tenha consciência que o diabo também entrou dentro da igreja por causa deles, dos falsos. E se ele está dentro da igreja, é porque eles estão aqui, os adeptos dele. E Jesus não pode expulsar, a não ser que eles saiam, os adeptos dele. A Jezabel, Balaão, e todos aqueles que se alimentam de falsas doutrinas e de sujeiras ocultas. Se nós tivermos que fazer uma reforma numa igreja espiritual, como muita gente proclama e ensina por aí, a reforma vai ter que sair disso. Baseado exatamente nisso. Ou as pessoas mudam, ou elas saem. Porque dizer, sai Satanás, arreda Satanás das igrejas apóstatas, e ficar ali, sai Satanás, é uma perca de tempo. Porque quem tem que sair ali são os homens. E deixar a igreja livre para Jesus ser pastor dela. Essa é a fé que nós assumimos aqui. O diabo domina sob o domínio do homem. O diabo perde quando o homem perde para Cristo. É a lei que prevalece no Evangelho. Se quer criar uma outra, fica à vontade. Mas para mim, a minha oração a partir desse momento agora vai ser baseada exatamente nisso. Os homens que queiram se converter. Aqueles que queiram se arrepender. Pois são esses que o diabo vai perder hoje aqui. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.